Ajudei Meg a entrar no barco, que balançou, mas rapidamente fui para o meio e o endireitei a tempo. Assim que ela se acomodou no assento na popa, peguei os remos. Não funcionaram. Estamos atolados. A lama espessa do baixio nos prendeu. Tio Charles desceu até a beira d'água, nos deu um empurrãozinho. Acenamos para ele e para minhas duas tias. Tchauzinho, até daqui a pouco. Deslizando pelo lago, olhei em volta para os campos ondulantes e as árvores ancestrais de Altthorp, os milhares de hectares verdejantes onde minha mãe crescera e onde, embora as coisas não fossem perfeitas, ela conhecera um pouco de paz. Minutos depois, chegamos à ilha e, com cautela, saltamos do barco na praia. Peguei Meg pela mão e a conduzi trilha acima, contornando uma cerca viva através do labirinto. Lá estava ela, imensa, a pedra oval branca e cinzenta. Nenhuma visita a esse lugar era fácil, mas dessa vez, o 25º aniversário da morte da minha mãe e a primeira vez de Meg. Finalmente eu estava trazendo a garota dos meus sonhos para conhecer minha mãe. Hesitamos, abraçados, e eu fui primeiro. Depositei flores no túmulo. Meg me deu um momento sozinho, e na minha cabeça conversei com minha mãe. Disse que sentia sua falta, pedi orientação e lucidez. Sentindo que Meg talvez também quisesse um momento a sós com ela, contornei a cerca viva. Contemplei o lago. Quando voltei, Meg estava ajoelhada, de olhos fechados, a palma das mãos contra a pedra. No caminho de volta até o barco, perguntei o que ela havia pedido em suas orações. Lucidez, ela disse, e orientação. Os dias seguintes foram dedicados a uma viagem de trabalho relâmpago. Manchester, Düsseldorf e depois de volta a Londres para a cerimônia dos prêmios Well Child. Mas nesse dia, 8 de setembro de 2022, recebi uma ligação na hora do almoço. Número desconhecido. Alô? Era o papai. O estado de saúde da vovó tinha piorado. Ela estava em Balmoral, é claro. Aqueles belos e melancólicos dias de fim de verão. Ele desligou. Tinha muitas outras ligações para fazer. E eu imediatamente mandei uma mensagem de texto para Willie, perguntando como e quando ele e Kate iriam para lá de avião. Nenhuma resposta. Meg e eu analisamos as opções de voo. A imprensa começou a telefonar. Não podíamos mais adiar a decisão. Avisamos a nossa equipe para confirmar. Não compareceríamos aos prêmios Weltshire e, em vez disso, rumaríamos às pressas para a Escócia. Então veio o outro telefonema do papai. Ele disse que eu era bem-vindo em Balmoral, mas não queria a presença dela. Começou a apresentar suas razões, que eram disparatadas e desrespeitosas, e eu não aceitei. Nunca fale de minha esposa dessa maneira. Ele gaguejou, em tom de desculpas, alegando que simplesmente não queria muita gente por perto. Nenhuma outra esposa iria. Kate não iria. Portanto, Meg também não deveria ir. Então, isso é tudo que o senhor precisava dizer. A essa altura já era meio da tarde. Não havia mais voos comerciais partindo para Aberdeen nesse dia. E eu ainda não tinha uma resposta de Willie. Minha única opção, portanto, era um voo fretado desde Luton. 2 horas mais tarde eu estava a bordo. Passei boa parte do voo fitando as nuvens.
relembrando a última vez que falara com vovó, 4 dias antes. Uma longa conversa ao telefone. Comentamos diversos assuntos. Sua saúde, é claro. A turbulência na Downing Street, número 10. Os jogos das Highlands em Bremer. Ela lamentava não estar bem o suficiente para comparecer. Também falamos sobre a seca de proporções bíblicas que assolava a Inglaterra. O gramado de Frogmore, onde Meg e eu nos hospedamos, estava em péssimas condições. Parece o topo da minha cabeça, vovó. Calvo e com uns trechos marrons aqui e ali. Ela riu. Eu disse a ela para se cuidar, que estava ansioso para revê-la em breve. Quando o avião começou a descer, a tela do meu celular se acendeu. Uma mensagem de texto de Meg. Me ligue assim que receber isto. Verifiquei o site da BBC. Vovó se foi. Papai era o rei. Vesti minha gravata preta. Desci do avião em meio a uma névoa espessa. Acelerei para Balmoral, em um carro emprestado. Quando passei pelos portões da frente, estava mais úmido e escuro como breu, o que tornava os flashes brancos das dezenas de câmeras muito mais ofuscantes. Encolhido de frio, corri para o vestíbulo. Tia Anne estava lá para me receber. Eu a abracei. Onde estão o papai e o Willy? E a Camila? Foram para Brickell, ela disse. Ela perguntou se eu queria ver a vovó. Sim, eu quero. Ela me levou escada acima, até o quarto da vovó. Eu me preparei, entrei. O quarto estava na penumbra, um lugar desconhecido. A minha vida inteira tinha estado dentro dele apenas uma vez. Avancei a passos hesitantes, e lá estava ela. Parei, petrificado, olhando-a fixamente. Olhei e olhei. Foi difícil, mas segui em frente, pensando em como me arrependia de não ter visto minha mãe no final. Anos lamentando essa falta de provas, adiando a dor do meu luto por falta de provas. Agora pensei, aí está a prova. Cuidado com o que você deseja. Sussurrei para ela que esperava que estivesse feliz, que esperava que estivesse com o vovô. Eu lhe disse que estava admirado por ela ter cumprido seus deveres até o fim. O jubileu, as boas-vindas a uma nova primeira-ministra. No aniversário de 90 anos da vovó, meu pai havia feito uma homenagem comovente, citando Shakespeare sobre Elizabeth I. Nenhum dia se passa sem um ato para coroá-lo. A mais pura verdade. Saí do quarto, voltei pelo corredor, atravessei o tapete xadrez, passei pela estátua da Rainha Vitória. Sua Majestade. Liguei para Meg, disse a ela que tinha conseguido, que estava bem. Depois entrei na sala de estar e jantei com a maioria dos meus familiares, embora ainda sem a presença do papai, Willy ou Camila. Terminada a refeição, me preparei para as gaias de foles. Mas, por respeito à vovó, não houve nada. Um silêncio sinistro. Foi ficando tarde e todos se recolheram a seus quartos, menos eu. Fui zanzar, subindo e descendo as escadas, os corredores, e terminei no quarto que eu dividia com meu irmão quando éramos crianças. As pias antiquadas, a banheira, tudo igual a 25 anos atrás. Passei a maior parte da noite viajando em meus pensamentos enquanto,
pelo telefone, tentava fazer arranjos de viagem. A viagem de volta mais rápida teria sido uma carona com papai ou Willie. Tirando isso, a opção era a British Airways, partindo de Balmoral ao raiar do dia. Comprei um assento e fui um dos primeiros a embarcar. Logo depois de me acomodar na primeira fila, senti uma presença à minha direita. Minhas mais profundas condolências, disse um passageiro antes de prosseguir pelo corredor. Obrigado. Momentos depois, outra presença. Condolências, Harry. Obrigado, muito obrigado. A maioria dos passageiros parou para me oferecer uma palavra amável e senti uma profunda afinidade com todos eles. Nosso país, pensei. Nossa rainha. Meg me recebeu na porta da frente de Frogmore com um longo abraço, do qual eu precisava desesperadamente. Nós nos sentamos com um copo d'água e um calendário. Agora a nossa viagem rápida seria uma odisseia. Mais 10 dias, pelo menos. Dias difíceis, ainda por cima. E mais, teríamos que ficar longe das crianças por mais tempo do que planejáramos, como nunca tínhamos ficado. Quando o funeral finalmente foi realizado, Will e eu mal trocamos uma palavra. Tomamos nossos lugares e partimos em nossa jornada familiar, atrás de outro caixão envolto no estandarte real, empoleirado em outra carreta de canhão puxada por cavalos. A mesma rota, os mesmos pontos turísticos. Mas dessa vez, ao contrário dos cortejos fúnebres anteriores, estávamos ombro a ombro. Além disso, havia música. Quando chegamos à capela de St. George, em meio ao rugido de dezenas de gaitas de foles, pensei em todas as grandiosas ocasiões que vivenciara sobre aquele teto. A despedida do vovô, a cerimônia do meu casamento, até mesmo os eventos corriqueiros, simples domingos de Páscoa, me pareceram especialmente comoventes. Toda a família viva e unida. De repente, eu estava enxugando os olhos. Por que agora? Eu me perguntei. Por quê? Na tarde seguinte, Meg e eu partimos para os Estados Unidos. Durante dias e dias, não conseguíamos parar de abraçar as crianças. Não conseguíamos perdê-las de vista. Embora eu também não conseguisse parar de imaginá-las com vovó. A última visita. Arte fazendo reverências profundas e cavalheirescas. Sua irmãzinha Lilibet abraçando as canelas da monarca. São as crianças mais doces, a vovó disse, parecendo um tanto espantada. Ela esperava que fossem um pouco mais americanas, eu acho. O que na mente dela significava mais indisciplinadas. Agora, embora eu estivesse super feliz por estar em casa de novo, retomando outra vez a rotina de cuidar das crianças, lendo novamente Girafas Não Sabem Dançar, eu não conseguia parar de lembrar. Dia e noite, imagens passavam em flashes pela minha mente. De pé diante dela durante o meu desfile de formatura militar, os ombros jogados para trás, entrevendo de relance seu meio sorriso. Plantado ao lado dela na sacada, dizendo alguma coisa que a pegava desprevenida e que, apesar da solenidade da ocasião, a fazia rir alto. Inclinando-me em seu ouvido tantas vezes, cheirando seu perfume enquanto sussurrava uma piada.
beijando suas bochechas em um evento público recente, pousando a mão de leve sobre seu ombro e sentindo o quanto ela estava cada vez mais frágil. Fazendo um vídeo bobo para a primeira edição dos Jogos Invictus, descobrindo que ela era uma comediante nata. As pessoas ao redor do mundo caíram na gargalhada e disseram que nunca suspeitaram que ela tinha um senso de humor tão travesso. Mas ela tinha, ela sempre teve. Esse era um dos nossos pequenos segredos. Na verdade, em todas as nossas fotos juntos, sempre que trocamos um olhar, sempre que fazemos um contato visual de verdade, fica claro, tínhamos segredos. Um relacionamento especial era o que diziam sobre nós. E agora eu não conseguia parar de pensar que isso não existia mais. As visitas que nunca mais aconteceriam. Ah, tudo bem, eu disse a mim mesmo. É assim que as coisas são, não é? Assim é a vida. Contudo, como acontece com tantas despedidas, eu só queria que houvesse um último adeus. Logo depois da nossa volta, um beija-flor entrou em casa. Passei maus bocados tentando fazê-lo sair. E me ocorreu o pensamento de que talvez devêssemos começar a fechar as portas, apesar das sublimes brisas do oceano. Aí um amigo me disse: pode ser um sinal, sabia? Algumas culturas veem os beija-flores como espíritos, ele explicou, visitantes, por assim dizer. Para os astecas, eram guerreiros reencarnados. Os exploradores espanhóis os chamavam de pássaros da ressurreição. Não me diga. Li um pouco a respeito e aprendi que os beija-flores não são apenas visitantes, são viajantes. As aves mais leves do planeta e também as mais rápidas percorrem grandes distâncias. De casas de inverno no México a áreas de nidificação no Alasca. Sempre que você vê um beija-flor, na verdade, o que você está vendo é um Ulisses minúsculo e cintilante. Então, naturalmente, quando outro beija-flor chegou, adejou pela nossa cozinha e esvoaçou pelo espaço aéreo sagrado que chamamos de Lililândia, onde pusemos o cercadinho do bebê com todos os seus brinquedos e bichos de pelúcia. Tive um pensamento esperançoso, ávido, tolo. Nossa casa é um desvio da viagem, ou um destino? Por meio segundo me senti tentado a deixar o beija-flor em paz, deixá-lo ficar. Mas não. Delicadamente usei a rede de pesca de arte para pegá-lo do teto e levá-lo para fora. Suas perninhas pareciam cílios, suas asas eram como pétalas de flor. Com a palma das mãos em concha e com toda delicadeza, depositei o beija-flor sobre um muro ao sol. Adeus, meu amigo. Mas ele continuou lá, imóvel. Não, pensei. Não, isso não. Vamos lá, vá embora. Você é livre. Voe para longe. E então, contrariando todas as probabilidades e todas as expectativas, a criaturinha maravilhosa e mágica se remexeu e fez exatamente isso.